como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje estamos aqui para reagir ao vídeo do nosso mano Save Mano Uau! E bom, hoje vamos reagir ao documentário de Cuphead, um jogaço que pra mim é um dos melhores jogos indie já feito na face da terra. Animaçãozinha voltada nos anos 30, cara, perfeito, perfeição, Cuphead é perfeito, não tem como duvidar ou não tem como xingar esse jogo maravilhoso, né, meus manos? Mas antes da gente começar, galera, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem mais nenhum vídeo por aqui. Antes que eu me esqueça, também passa no canal do Save Manual, vai estar aí embaixo na descrição, fechou? Apoie o cara lá, que o cara acabou de bater em 1 milhão de inscritos, tô muito feliz por ele. Mas bom, 3, 2, 1, partiu! A história de Cuphead começa em 1930, bem Falei, antes de 1930, nossos protagonistas nascerem. Nessa época, o mundo estava sofrendo grandes mudanças. Um destaque foi um evento conhecido como a Grande Depressão. Olha só, linha de história, uma crise econômica que deixou uma galera desempregada e fez com que várias empresas entrassem em falência. No meio desse caos todo, surgiu um estúdio de animação feito por dois irmãos, Max Fleischer e Dave Fleischer. Juntos, eles criaram os estúdios Fleischer. Talvez você já tenha... O estúdio Fleischer fez Batpoop, fez... Se não estou enganado também, ele fez o Bobo. Esse é o palhaço, é o nome do Bobo, né? É Bobo. Popeye, eu acho que eles fizeram também. Eles fizeram bastante animação nos anos 30, eu não lembro porquê, eu não sei, mas eu sei que anos 30 foi o começo da animação, foi o começo de tudo. Foi a época da animação, assim, que foram nascendo muitas animações. Por exemplo, o Mickey Mouse, o próprio Mickey Mouse, né? Acho que o Mickey Mouse é o mais famoso deles, né? Muito legal, né? Muito legal saber disso. Visto esse palhaço dançando. Não. Esse é Coco, o palhaço. Não é bobo, não, é Coco. Personagem na história do mundo a ser animado com a técnica conhecida como rotoscopia. Esse palhaço era, na verdade, Dave, o irmão de Max, vestido de palhaço. Max gravou... Eu não sei se ele vai explicar aqui, mas já falando, rotoscopia é quando você grava uma pessoa em si e depois passa o desenho por cima, entendeu? Eu acho que Cinderela fez isso. Cinderela ou Rapunzel, uma das duas ali fez esse negócio de rotoscopia, né? Filmagens de seu irmão de palhaço e desenhou por cima, o que fez surgir esse desenho estranhamente realista e com movimentos bem marcantes. Essa técnica de rotoscopia expandiu a mente dos artistas que, eventualmente, criaram outros personagens e desenhos marcantes como Betty Boop e Popeye. Nessa mesma época, a Disney também estava desenvolvendo suas animações. Seu personagem mais famoso, Mickey, veio um pouco antes, em 1928, no desenho... Teve também aquele coelho. Não teve o coelho? O coelho lá de short azul? Eu não lembro agora quem que era. Acho que era Oswald. Oswald, não era? Eu acho que era Oswald. Steamboat Willie. Contudo, a Disney focava em fazer desenhos mais infantis, com foco em mundos mais coloridos, fofinhos e com humor mais leve. Já os irmãos Fleischer apostavam em um público mais adulto, urbano e tentavam refletir o caos e a Grande Depressão da época com um humor mais ácido. Mas não só isso, por terem inventado a técnica da rotoscopia, eles se utilizavam de movimentos realistas em cenários surrealistas, o que dava essa cara de desenho bizarro, antigo dos anos... Vocês podem perceber, por exemplo, o chão, ele é mais realista que o próprio desenho em si, né? Ele tem uma textura, o chão. Agora os desenhos não, é só um traço, entende? Eu acho que isso que dava vontade de você ver o negócio. Era uma rotoscopia, mano. Na época de 1930, eles faziam muitas... Como é que eu posso falar? Uns atalhos mais fáceis de dar a entender, né? Umas gambiarra, certinho? É isso que eu queria dizer. Umas gambiarras que eles faziam pra dar uma impressão melhor para o público, né? Pra chamar a atenção do público. E essa era uma delas, né? Muito realismo misturado com minimalista, né? Muito legal, né, mano? 1930. Eu acho muito legal. Enquanto a Disney mostrava aventuras leves do Mickey, os Fleischer iam pra um lado bem mais sombrio e adulto. No desenho Bimbo's Initiation, por exemplo, o personagem tinha de fugir de uma seita. Sem falar na Betty Boop, né? Um cachorro que depois vira uma mulher provocativa e sensual. Como é, amigo? E tinha até mano, Betty Boop teve muita polêmica, né, mano? Teve... Se não tô enganado, foi o episódio do Homem das Cavernas. O Yeti, alguma coisa assim, mano, lá das montanhas, Homem das Montanhas. E teve a polêmica do homem ser... como é que eu posso falar assim, desmonetizar, né? Eu nem ganho, mas sem dar problema com o YouTube. Estudar mulheres, eu acho que dá pra entender mais ou menos o que era o homem, né? O Homem das Montanhas. Mas...
A Bad Poop, dentre esses, eu acho que ela foi a mais polêmica. Popeye eu acho que não teve tanta polêmica assim. Mickey, ele teve algumas, por ser mais focado no conteúdo infantil. E alguns pais perceberem que algumas coisas ali que apareceu não era tão infantil, tipo caveira, essas coisas assim, né? Mas... um pouquinho de violência também no desenho do Popeye. Agora me fala, qual estúdio influenciou os protagonistas da história de Cuphead? Cara, eu vou chutar, hein? A Disney, ela é muito infantilizada. Cuphead, se você for pegar Cuphead, mano, é muito viajado, mas é agressivo também ao mesmo tempo, entende? Tem uns traços infantis, não é infantil, mas ainda assim, mano, eu chutaria os Flashers, viu? Eu chutaria o estúdio Flasher. Pera, quem são mesmo os nossos Você, protagonistas? Manuel, aí! Um sonho de infância. Vamos ver. Chad e Jared Moldenhauer, dois irmãos que cresceram em Regina, no Canadá, na década de 80. A infância dos dois foi bastante influenciada por seus pais. Enquanto seus amigos da rua assistiam desenhos da Disney e jogavam Nintendo, os irmãos assistiam Betty Boop e jogavam Master System. Master System os é bom, pais mano. deles valorizavam muito mais os desenhos antigos, o que gerou uma influência enorme nos irmãos. Uma de suas animações favoritas era a Bimbo Initiation. Esse desenho, ele é completamente surreal e bizarro. E no fim, é revelado que a seita, na verdade, é da Betty Boop. E aí, obviamente, o cachorro doidão decide participar. Essas influências inspiraram os irmãos. Quando tinham 10 anos, eles faziam competição de desenho pra ver qual deles conseguia desenhar o monstro mais terrível e poderoso. Mas claro, além de assistir desenhos, os irmãos também jogavam vários jogos juntos. E por serem os únicos da rua a terem um Master System, suas influências nos jogos também foram completamente diferentes. Rampage, Alex Kidd e Phantasy Star eram alguns de seus jogos favoritos. Do Master System, eles aos poucos migraram para o Mega Drive, sempre priorizando jogos cooperativos. E um dos jogos que mais influenciou os irmãos foi Gunstar Heroes. Desenvolvido pela Treasure e publicado pela Sega, Gunstar Heroes é um jogo do gênero Run and Gun, um tipo de jogo onde o foco é, como o nome já diz, correr e atirar. Jogos assim são marcados por ter muita ação, eu curto muito Contra, mano. Constante e o fator favorito dos irmãos, lutas. O que eu jogava bastante era Contra. Contra eu jogava muito num videogamezinho pirata que eu tinha. Eu acho que todo mundo já teve videogame pirata, né? E eu jogava muito, era Contra. Contra eu joguei muito mesmo. Contra, pra caso vocês não saibam, é um running gun e no final tem boss. Né? É um Cuphead da vida, né? Eu acho que se inspiraram também, deve que os criadores do Cuphead se inspiraram também em Contra. Eu joguei, se não tô enganado, Contra 1, Contra 2. Eu acho que, se não tô enganado, Contra 2 era o mais ruinzinho, que eu não gostava. E o Contra 3 era muito bom, eu gostava. Tem também o Metal Slug também é legal e tudo mais, né? Contra chefes. Esse gênero tinha um lugar especial no coração dos irmãos, porque eram jogos em que os dois podiam jogar ao mesmo tempo, enfrentando juntos inimigos e chefes. O Contra também influenciou muito os irmãos, eu jogava demais, como o Metal Slug. Juntos, eles se desafiavam e brincavam com tudo que a imaginação permitia. Chad construía castelos com bonecos de soldado e seu irmão tentava acertar eles de longe. E assim foi a infância dos irmãos Chad e Jared Moldenhauer, cercados por desenhos esquisitos, brincadeiras que inventavam e jogos de ação. Os irmãos fizeram uma promessa de que juntos eles fariam seu próprio jogo de videogame. Foi então que por volta dos anos 2000 que os irmãos decidiram tentar pela primeira vez fazer um jogo. Omega Response... Cara, vocês têm noção que nos anos 2000, eles já tinham a ideia de criar um jogo. E o jogo em si do Cuphead foi sair em 2016? 16 anos depois, mano, que o jogo deu certo, mano. Olha isso. Cara, isso aí que eu chamo de determinação, viu? Você tá doido. Era o nome. Um jogo run and gun inspirado em Contra. Outra ideia foi um jogo feito de giz chamado Ninja Stars, que tinham dois protagonistas, um vermelho e outro azul. Um conceito recorrente nesse tipo de jogo e que apareceria de novo no futuro. Nenhuma dessas tentativas deram muito certo. Afinal, a tecnologia da época exigia muito e eles não tinham muito conhecimento. Inclusive, eles chegaram a tentar programar no hardware conhecido como Net Yaroze, uma edição especial do PlayStation 1 feito para amadores de programação. Que fazia jogo aí? É um kit de desenvolvimento com várias ferramentas para auxiliar programadores a fazerem seus jogos. Dá até pra eu forçar e dizer que foi aqui que surgiu um dos primeiros grandes incentivos para desenvolvedores indies de consoles. Não dava para vender os jogos desenvolvidos nesse kit, mas ele ajudou a plantar uma das primeiras sementes da cultura de jogos independentes na cena de consoles, anos e anos antes de existir Steam, Xbox Live Arcade ou até mesmo o itch.io. Sem conseguir ganhar lucro e sem conhecimento real em como fazer jogos, a vida foi passando e os irmãos
Jeff e Jared Moldenhauer deixaram um pouco o sonho de fazer um jogo de lado. É a E pra vida, né, completar, mano? a vida adulta começava a bater na porta. Então eles acabaram se separando. Chad se mudou de Regina pra Oakville, Ontário, no Canadá também, só que lá do outro lado, e passou a trabalhar como web designer. Durante esse período, ele acabou fundando sua própria agência de publicidade. Já o Jared, ele permaneceu em Regina, sua cidade natal, trabalhando como operário na empresa de construção civil do seu pai. E olha, apesar de estarem em pontas diferentes do país, eles se falavam praticamente todos os dias por telefone. Legal, o sonho dos irmãos de criar um jogo próprio parecia ter virado só uma daquelas conversas de infância, guardadas junto com as fitas VHS de desenhos antigos. A faíscas dos jogos indies. Hoje em dia, falar de jogos indies é até comum, mas lá nos anos 90, o bagulho era bem diferente. O mais próximo que existia de uma cena independente era um negócio chamado Shareware, jogo de PC onde você recebia uma versão de demonstração grátis e, se curtisse, podia comprar o jogo completo. Foi assim que clássicos como Doom e Wolfenstein 3D se espalharam, mas até pra essa época era difícil, afinal, não era todo mundo que programava e a chance de fazer algo pra videogames era ainda menor. Os irmãos até tentaram alguma coisinha com o NetArose, mas nada que tenha realmente ido pra frente. Então, em 2005, a Microsoft lança seu novo console, o Xbox 360. E com o novo videogame, a Microsoft fez um relançamento de um dos seus serviços, o Xbox Live Arcade. Você conectava seu videogame na internet e poderia baixar demos de alguns jogos ou até mesmo comprar jogos menores. Contudo, lá pra 2008, a Xbox tinha um evento chamado de O Verão do Arcade na Xbox Live. Durante esse período, ele... Aí que começou a nascer os indies. É sério mesmo, foi na Xbox, mano. Caramba, que legal, mano. Eles promoviam alguns jogos isso, menores. Que legal. Pela primeira vez, jogos indies. Que legal, logo na primeira edição do evento. Uma coisa que eu vou explicar. Caso você não saiba o que é jogos indies são jogos independentes. Ou seja, não é uma empresa gigantesca como a Rockstar criando GTA 6, não. É uma pessoa no porão dela, na casa dela, no galpão da casa dela, no quarto dela, faz um jogo lá que... só ele, entendeu? Às vezes uma equipe ali, 2 ou 3 pessoas, entendeu? É uma equipe pequena ou uma pessoa só fazendo um jogo que dá certo ou não, entendeu? O ou não seria mais ou menos quando faz sucesso ou não, entendeu? É por isso que o dá certo ou não. Mas quando dá certo, cara, é bom mesmo. Aí aparece um monte de gente... Aí a estrutura da equipe vai crescendo mais, né, mano? Muito legal. Eles promoveram Geometry Wars, Bionic Command e o que viria a ser um dos indies mais famosos da época, Castle Crashers e Braid. Cara, Braid recebeu uma atenção absurda do público. Afinal, foi um jogo desenvolvido por 2 pessoas. Com o sucesso do programa de incentivo do Xbox e de jogos indies como Braid, outros desenvolvedores começaram a surgir. E foi essa época que ficou conhecido como explosão dos jogos indies. Logo depois de Braid, a Xbox Live Arcade recebeu jogos como Fez, Limbo. Antes de continuar, uma licença poética aqui, porque eu sou fã, tá? Meu queridíssimo e incrível Super Meat Boy. Eu tenho que jogar Super Meat Boy, mano. Eu tenho que jogar. Com o sucesso de vários jogos independentes rolando, 2 canadenses, o James e a Lizane, decidiram se juntar pra documentar o desenvolvimento de 3 novos jogos indies. E assim nasceu o filme Indie Game The Move, que tem disponível na Steam pra você assistir. Esse documentário é sensacional, porque ele captura os altos e baixos de desenvolvedores correndo atrás de seu sonho de lançar um jogo de forma independente. O documentário mostra o trajeto do desenvolvimento de Super Meat Boy, Fez e Braid. Eu particularmente gosto muito desse documentário porque dá pra ver o lado mais humano e sensível desses desenvolvedores. E eu gosto ainda mais porque o Edmund Macmillan, desenvolvedor de The Binding of Isaac, é o mesmo cara que criou o Super Meat Boy. Então, Mentira que é o mesmo cara, mano. Mentira que é o mesmo cara que criou The Binding of Isaac e criou o Super Meat Boy, mano. Cara, o mano deve estar ricaço, né, velho? Você tá doido, mano? Duas comunidades gigantescas, né, mano? Como foi a loucura dele para desenvolver esse jogo foi incrível. O filme foi muito bem recebido e deixou claro a dificuldade de desenvolver um jogo de forma independente. E do outro lado da tela, a vida de 2 pessoas foi completamente mudada por causa desse filme. Chad e Jared Moldenhauer. Numa entrevista, Chad disse que foi por causa desse filme, por causa da história de Super Meat Boy, que ele e o irmão decidiram começar um jogo. E assim, os irmãos, inspirados por essessas histórias, decidiram criar seu próprio estúdio, o estúdio MDHR. Surgiu o MDHR. O sobrenome deles, Moldenhauer. Olha que doido. Caramba, eles pegaram o sobrenome deles mesmo e fizeram o nome da empresa, mano. Cara, que legal, mano. Que sensacional isso aqui, velho. Fica séria.
Quando é brincadeira, fica Depois do sério. criado, os irmãos decidiram reviver seu maior sonho, criar um jogo de videogame em que eles gostassem de jogar. E então, alguns projetos antigos foram tirados de gavetas. Depois de um dia puxado na obra, carregando cimento e encarando o sol na cabeça, Cartão de crédito quando é recusado. Pedrinho tá desmontando muito. o Jared voltava pra casa Muito com bom, animação que só quem tem um sonho entende. Ele pegava o telefone e lá estavam eles, os dois irmãos, trocando ideia de joguinho como faziam quando eram crianças. Juntos, eles conversavam por telefone e ficavam revivendo várias ideias antigas. Ao longo da vida, os dois planejaram vários joguinhos, mas eles sempre voltavam pro mesmo ponto: jogos Run and run and gun. gun. Os dois eram Cara, eu gosto, apaixonados mano. por Eu gosto, Gunstar eu Heroes gosto e por sim. Contra 3. O desejo de fazer um jogo de ação rápido. Contra 3 é aquele muito igual bom, mano. maluco. Contra 3 é muito bom, não tem como, não tem jeito. Claro, com lutas contra chefes gigantes, nunca saiu da cabeça deles. Então eles decidiram que, se realmente quisessem fazer um jogo, tinha que ser um jogo que viesse da maior paixão deles. Importantíssimo dizer que nem Chad nem Jared tinham qualquer experiência com programação ou animação. Caramba. Mas claro, nessa época a internet já tinha muita informação pra quem quisesse a gente realmente jogou o estudar. YouTube, né? Contudo, Da hora a vida fazer adulta já. ainda tava lá. O Chad ainda tava como web designer do outro lado do país e agora casado com Maya Moldenhauer. E Jared Olha ainda só. tava ralando no sol quente. Então, era somente aos fins de semana que os irmãos conseguiam se falar e pensar juntos sobre o jogo. As primeiras Nossa, ideias pouco foram tempo, surgindo, e uma delas foi um protótipo que chamaram de Jay and Slushy. Ainda não tinha um personagem definido e nem o estilo de arte do jogo, mas eles já tinham uma ideia de luta. O chefão, uma mão gigante. O herói, um serzinho verde de chapéu que parecia ter sido desenhado com giz de cera por uma criança de 5 anos. Era Legal, tosco, legal. era simples, mas já dava pra ver ali a paixão dos dois por chefões malucos e jogabilidade desafiadora. A prioridade de Chad e Jared desde o início foi a gameplay. De 2012 até o início de 2013, os irmãos surgiram com várias ideias. Eles chegaram até a definir um formato. Nada de níveis longos nem enrolação. Seria só o jogador e 8 chefes pra enfrentar. Um verdadeiro boss Mega rush Man, no né? melhor estilo Mega Man. O nome seria Super Turbo Mega, uma referência aos seus videogames favoritos: Super Nintendo, Wonder Mega e Turbo Express. O segundo desafio foi começar a pensar na estética visual do jogo. Eles tiveram várias inspirações e todas elas eram de materiais feitos à mão. Um jogo que inspirou Yoshi's muito as Island. ideias iniciais foi o Yoshi's Island, por ter uma estética Cara, feita à mão. Yoshi's Island é muito bonitinho, mano. Se vocês pararem pra pensar, é tudo pixel art, mas eles conseguiram adaptar como se fosse uma aquarela, como se fosse um giz de cera. Cara, é muito bom, mano, é muito bem feitinho esse jogo. Eu tenho que trazer no canal. Eu tô pensando em trazer Super Mario, eu tô pensando em trazer um monte de jogo retrô. Cara, só pra jogar mesmo aqui com vocês e tudo mais. Mas, mano, é muito legal como que você pode simplesmente fazer um jogo, mano. Muito doido. E, inclusive, já falando aqui, eu sei desenvolver jogos. Talvez saia um vídeo aí de eu criando um jogo de terror. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Com cara de papel e giz de cera, que dá um estilo visual único pra ele. Nesse jogo, o cenário e o design das fases, eles são estilizados É pra muito parecer bonito, mano. pintura a É óleo, muito bonito. aquarela e desenho de giz de É cera. muito bonito. Criando esse visual artístico aí, meio fantasioso. Uma das principais ideias que tiveram era Massinha. ser um jogo que acompanhava as fases de uma criança no colégio. Primeiro os chefes seriam de massinha, depois de giz de cera, depois chefes parecendo um artesanato de escola, até chegar na 8ª série, e aí sim o jogo ficaria mais detalhado. Durante os testes, eles começaram a colocar Que criatividade de um jeito, hein? Rapaz, muito legal essa ideia. só de brincadeira, alguns personagens lá dos desenhos dos anos 30, como o Bimbo e o Mickey. E o que era só uma piada interna, virou o detalhe que mais chamou a atenção de todo mundo que viu o Aí criou o design dos desenhos, né, de 1930. Pô, que legal, mano, Era que legal, inevitável. que legal. Os amigos, eles ignoravam quase tudo, menos aquela estética de desenho antigo. O feedback foi tão sinistro que os irmãos não tiveram escolha. Que doido, mano. Vamos ter que aprender a animar. Pronto. Nasce uma Com o caneca. conceito do jogo e a estética legal, definida, era hora de começar a avançar mais alguns passos. O Chad tava chorando porque ele sabia que se fosse pra fazer o sonho deles virarem realidade, eles teriam de encarar os desafios e Vai aprender ter a que fazer sofrer, mano. tudo. Vai ter que Jared sofrer, ficou com a velho. parte de programação. Ele começou a estudar sozinho as linguagens de programação até decidir que trabalha com C#. C#. A escolha por C# foi porque, na época, a Microsoft tinha um A framework que Microsoft rodava nessa linguagem. ela usava, né, o C#. Mas também tem o código Lua, não, acho que a linguagem Lua foi passar a existir depois dessa época. Se não tô enganado, a Lua é brasileira. A Lua é brasileira. Mas tem outras também, né? Tem o C# e várias outras linguagens aí que algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Vai indo assim. A Lua é fácil, a linguagem de Lua é fácil. Eu não sei, mas ela é mais fácil que as outras, né? Aparentemente.
que é framework? Pra nós, meros mortais que não programam entender, é o seguinte. Ó, imagina aí que você quer fazer um castelo de Lego. Agora pense que pra levantar esse castelo, você teria que pegar pecinha por pecinha e montando. Ia dar um trabalho sinistro, né? Um framework, ele é como se fosse aqueles kits de Lego prontinho, que já vem com várias peças já montadas, só pra você organizar e montar mais rápido que deseja. Então seria tipo o mesmo conceito de uma engine, seria? Eu acho que sim, né? Eu acho que seria tipo uma engine. Vou dar o exemplo da Unreal Engine. Faz um monte de jogo bom, né, bem feito por aí. A Unreal Engine, ela simplifica, ao invés de você ter que criar um código para gerar um quadrado, por exemplo, já tem lá, gerar objeto. Você clica lá no botão, já gera um quadrado, entendeu? Eu acho que é isso que tá falando, entendeu? Facilita para você conseguir trabalhar e desenvolver seus jogos. Muito legal, framework, muito legal, eu acho que as engines usam, né, framework, muito legal isso. É muito legal saber como é que eles querem facilitar pra você criar mais jogos e dar mais liberdade pra sua imaginação, né, mano? É muito legal, muito doido. Tipo no jogo do Lego, que segura o botão e... E justamente a Microsoft, ela tinha esse kit aí, ó, prontinho. Ou melhor, esse framework. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não, eu entendi. Desenvolver jogos 2D e alguns jogos 3D mais simples. Enquanto aqui. Jared trabalhava na programação, Chad, com seu emprego anterior de web designer, aproveitou seu conhecimento para pegar a outra parte do projeto, a animação. Assim que decidiram por fazer um jogo ao estilo dos desenhos antigos, Chad sabia o problema em que tinha se metido. Vejam, animar, além de ser uma tarefa extremamente trabalhosa, também é muito difícil de fazer. Ah, não, sério? Então o Chad comprou o livro que é conhecido como a Bíblia dos Animadores, o Animator's Survival Kit, e ele começou seus estudos. O estilo que escolheram foi basicamente o estilo que iniciou o que conhecemos hoje como desenho animado. O que chamava muita atenção dos irmãos eram as imperfeições dos desenhos. Era alguns desenhos eles não são detalhados o suficiente. Por exemplo, esse cara aí, ele tem uma orelha grande, um zóio pequeno, um nariz parecendo um Lula Molusco. O próprio Lula Molusco também, né? São imperfeições que dão uma característica única pro personagem. É tipo o pai virado assim, só que ao invés de tá fumando aqui, tá fumando a bochecha. Tá ligado? É muito legal. Eu gosto de desenhos assim que não tentam fazer a realidade, né? Eles dão mais diversificação do que você, além da realidade, eles mostram um outro estilo, né? É muito legal isso. Perceber como as linhas mudavam. Às vezes eram mais grossas, às vezes mais finas. Nada nesses desenhos parecia ter muita consistência. Só que o principal tava ali: originalidade e a criatividade. Entretanto, as animações evoluíram e algumas etapas foram facilitadas. Eu vou falar disso mais pra frente, tá? Enquanto isso, Jared trabalhava pra traduzir os rascunhos do irmão em níveis jogáveis. Nessa imagem aqui podemos ver que a ideia de enfrentar o chefe... Olha que legal, mano. Aqui você já consegue perceber uma característica de Cuphead, né, mano? De verdade, olha isso, mano. Aquele bonequinho, ele é o olho, o sorriso, o narizinho, uma bolinha aqui, mano. Tá muito parecido com Cuphead. Você pode perceber que é uma característica única do Cuphead, que você logo lembra na hora. Pô, isso aqui parece Cuphead. Muito legal, mano. Fazer um desenho colorido e desenhado à mão sempre esteve muito ali. legal, mas mano. bem, como que eles iam fazer um jogo sem nem ao menos pensar no protagonista? Chad, numa entrevista, diz: eu não lembro o número exato, mas provavelmente foram quase 300 ideias. Caramba. No começo, pensamos em criar um personagem de desenho normal, no estilo do Mickey Mouse, Bimbo, difícil, né, criar um Oswald, personagem até mesmo o único. Félix. Mas no fim das contas, a estética dos anos 1930 de colocar rostos em objetos foi o que realmente me conquistou. que Quando eu tive a legal. ideia de um copo com canudo saindo da cabeça, pensei: é isso! Um personagem como Que esse legal, permitiria mano. uma movimentação super versátil e visualmente ele chamava muita atenção. O Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, disse uma vez que é divertido imaginar os personagens de um jogo como atores num palco. Então pensamos, se Igual os o Super Mario, né? Super Mario 3. Super Mario 3 é em palco. Não é um mundo em si, é um palco de jogo. Por isso que você pode perceber que na entrada, da abertura do jogo, tem umas cortinas. As cortinas abrem e conforme você vai passando, né, de fase, o cenário de palco vai mostrando, tipo, umas plataformas grudadas na parede, uns parafusos, entende? É muito legal você imaginar que, por exemplo, é uma peça de teatro, onde uma árvore fala, onde uma pedra começa a mexer, entendeu?
Muito legal quando você imagina muito mais além, tá ligado? Você não fica só no mesmo, é muito legal Quando isso. personagens tiverem movimentos estranhos, como os dos desenhos antigos, e o protagonista for um garoto com a cabeça de copo, isso abriria um leque enorme de expressões e o Então, tornaria um protagonista deixaria perfeito único, né, pro mano? nosso É jogo. muito E foi legal. através desse pensamento que surgiu o personagem de Cuphead. Cuphead. Mas, claro, Cabeça só de depois do xícara. Chad testar vários conceitos. Ele e Jared ficavam horas assistindo vários desenhos antigos pra pegar referências. A inspiração principal do design do Cuphead veio do desenho bizarro Mickey do Mal Ataca o Japão. Meu Deus esse do é o céu. nome, lá de 1936. Durante o Meu ataque do Deus. Mickey, um personagem com um canudo na cabeça do nada se transforma num tanque de guerra. E aí veio a ideia. Tá bom, tá bom. Os irmãos queriam fugir o máximo que podiam do conceito de animais. Afinal, esse era o estilo mais usado para desenho antigo. Então transformar um objeto em um personagem foi o ponto central. E claro, né, eles também queriam manter o visual de luvas e botas presente nos Sim, personagens sim. antigos. Shortinho, né? Já a personalidade do Cuphead veio à medida que eles foram refinando o conceito. Eles diziam, Cuphead tem uma autoconfiança e uma sede de aventura tão grande que às vezes ele pode parecer meio malandro ou se meter em encrencas, mas no fundo a gente sempre enxergou ele como um personagem de bom coração, que quer fazer o certo, só que com a tendência de pular de cabeça nas coisas antes de pensar nas consequências. Sim. Sabe o que eu faço quando não tenho certeza? Eu chuto o balde. Que E legal, um detalhe mano. curioso é que o nome dele foi escolhido desde o início, Cuphead, um nome simples e fácil de lembrar e que tem 2 sílabas, algo que também era muito comum nos desenhos antigos. E foi assim que, aos poucos, o conceito inicial saiu daquele desenho pra esse. É interessante demais ver os conceitos iniciais. O Cuphead teria uma animação de introdução onde ele tiraria a própria cabeça como forma de comprimento. Ah, e por favor, Cara, muito legal, né, mano? Esse conceito de tirar a cabeça, meio que servindo, né, o leite que tá aqui dentro. Porque até hoje não sabe, né, o que que é, mas é uma poção aí, alguma coisa aí. falar em referências, sabe quando o Cuphead morre e o fantasma sai voando? A cor e o conceito do fantasma veio do desenho Lonesome Wolf Cara, eu vi esse desenho muitas vezes. de 1937, que tinham esses fantasmas transparentes. E outra inspiração pro fantasma foi a animação de morte do jogo Alex Kidd, onde quando você morria, Você o virava personagem anjinho. saía voando pro céu como um fantasma. Mas olha, do que serve um protagonista se os problemas pra encarar? Verdade. Um dos primeiros chefes a ser desenhado foi o Guppy Le Grand, a bolota azul. Esse foi um dos chefes que mais passou por mudanças no design, mas acabou que a Caramba, primeira sério? versão dele é também a versão que foi pro jogo final. E o curioso é saber Olha que só foi que o doido. próprio Chad que animou boa parte dos golpes da bola azul. A ideia desse chefe veio de 2 lugares. Pro rosto, ele fez uma alusão ao desenho Terra dos Balões, Parece, de 1935. parece, Dá pra reparar parece. bem que a cara da bola azul parece muito É com muito os desenhos parecido, aí, ó, muito desses parecido, balões. muito Além parecido. deles, Chad gostava demais do jogo Dragon Quest. Dragon então ele Quest. sentiu que o primeiro inimigo de uma É grande aquela aventura bolinha azul, teria né? de ser uma referência aos slimes azuis do jogo. Por isso que a bola azul, ela tem essa pontinha aqui na cabeça. Que legal, Outra homenagem que que legal. veio já na etapa avançada do desenvolvimento foi do jogo A Boy and His Blob, de Nintendinho, onde tinha um Nunca garoto vou. que jogava uma jujuba pro seu blob e ele se transformava em alguma coisa pra ajudá-lo. No Que caso da bolota legal, azul, ela mesma se mano. jogou uma jujuba e fica gigante. Que O fundo do nível doido, desse chefe que também doido. foi desenhado por Chad. Na primeiríssima versão dá pra ver que ele manteve o estilo artístico, mas na época dos desenhos antigos, os fundos eram pintados com aquarela, e essa foi a técnica que Chad Que legal, né, estudou pra mano? chegar na primeira versão do fundo. Uma curiosidade legal é que nos trailers iniciais, esse aqui, ó, que seria o fundo do nível da bola azul, com um castelo lá no fundo. A ideia era de que grandes primeiro aventuras trailer, né, do sempre Cuphead. começavam próximas a um castelo, uma outra alusão a Dragon Quest. Agora, com um protagonista e um inimigo pra enfrentar, veio o design do jogo. Desde o início, os irmãos queriam um jogo mais baseado em reação do que apenas memorização. Jogos como Contra 3 e o Meio Contra Hard aleatório, Contra né? usavam algumas formas onde os Aleatório. ataques RNG, se repetiam. né? E eles perceberam que isso fazia com que o jogador apenas decorasse o padrão de movimento, que tirava um pouco a surpresa e o fator de rejogabilidade. Sim, Já sim. outro bom exemplo que eles tinham era o de Mega Man, onde o chefão tinha diferentes padrões de acordo com a sua distância do chefe. Só que claro, né, ainda assim dava pra tirar vantagem dependendo de como você se portava na luta. Sim, sim. Eles queriam uma mistura boa de fator aleatório com reações. Um dos jogos que o Jared comenta que era muito difícil por ter um padrão aleatório altíssimo é o Holy Diver de NES, onde independente das suas Nunca ações, joguei. o azar podia simplesmente acabar com a sua tentativa. Os Caramba, mano. personagens e o design de como seria a luta. Pô, mas eles aí é também já pai, né, começaram- mano? Você tem que morrer por falha sua, né? Não é porque o jogo quer. Não é porque sim, mano. Você tem que morrer porque você errou. Aí você vai entender e falar, eu errei aqui, eu vou tentar de novo. Cuphead usa muito isso. Por isso que quando você morre, quando alguém tá fazendo um vídeo jogando, eu mesmo, quando tô jogando, eu não paro. Eu morro,
falo, pô, morri, caramba, eu continuo jogando. Cara, porque você vai e entende, pô, eu errei nisso aqui, eu errei nessa parte, eu vou tentar de novo, vou tentar não errar. Por isso que não é 100% RNG e não é 100% reação. Porque reação, você já pega, entendeu? Quando é muito aleatório, é roubado. Quando tem muita reação, você já entende, só passo de primeira, entendeu? Quando você mistura os dois, aí sim fica certinho, mano. Fica perfeitinho pra você ver. Trabalhar em como o jogador escolheria o chefe que irá enfrentar. Inicialmente, o jogo teria uma tela de escolha, tal como as de Mega Man. Só que pra testar alguns conceitos, eles decidiram fazer um mapa pro jogo. O Cuphead, ele teve vários mapas provisórios. Caramba. Eles testavam mecânicas e construíam versões pra demonstrações em eventos. Os testes todos ajudaram eles a transmitir a experiência que queriam. Um mapa bonito e com visual especial e condizente, como o do Super Mario World, mas que também tivesse a sensação de liberdade e mistério presente nos jogos de RPG japonês. Cada vez mais os irmãos ficavam felizes e animados com o que estavam construindo. A violência brincalhona era um tema central nos desenhos. Cara, eu gosto e isso acabou mano. encaixando direitinho. Caramba, no esse jogo de super ação aí, como mano. Cuphead. Eles decidiram se manter fiéis à produção. Logo, todos os personagens que viriam a ser feitos foram desenhados e finalizados na mão, doido, enquanto os mano. cenários foram pintados em aquarela. Ou até as poeiras que aparecem, esses ruídos de tela aí, Que foram doido, feitos a partir de que scans legal, de filmes que antigos legal. e não criados de forma digital. Que legal, No escopo inicial que legal. completo, o jogo tava tomando forma. Um fato da hora e pouco conhecido é que uma das primeiras aparições de Cuphead foi, na verdade, como um personagem convidado de outro jogo indie chamado Cook Serve Delicious, lançado em Nunca ouvi 2012. falar. Ele aparece disponível como um dos personagens pra escolher. Olha Na real, lá! que esse jogo ele fez uma colaboração com vários indies que estavam surgindo na Olha época. lá, Com que tudo isso legal. acontecendo, os irmãos mal conseguiam acreditar no quanto o projeto tinha avançado. O que antes era só uma ideia maluca rabiscada no papel, agora estava começando a ganhar vida com cada linha de código, cada frame de animação e cada teste no mapa. Então, doido, com né, o protótipo praticamente pronto, chegou a hora de mostrar ao mundo o que Chad e Jared vinham trabalhando Lançou em o seu trailer? tempo livre desde quando Lançou o trailer de decidiram Cuphead? pôr o pé na frente. E foi Foi em 2014, 25 né? de outubro de 2013 que 13, tudo foi mudou. 2014. O primeiro trailer, caramba! Agora, Vamos foi ver, vamos a ver. primeiríssima vez que Eu acho que eu já vi Cuphead esse trailer já, apareceu, mas eu quero ver de novo. Logo de cara dá pra perceber que eles queriam aquele visual antigo de propósito, linhas pretas mais grossas e um leve desfoque de cor, pra dar a impressão que estava jogando uma TV velha. E a primeira mensagem que aparece no trailer já deixava claro o trunfo deles: desenhado e finalizado à mão no estilo dos anos 1930. Os irmãos É a sabiam que característica, esse né? era o grande diferencial. Sim, A primeira sim. cena mostrava um trecho de tutorial que nunca chegou no jogo final. E olha só, existe até uma teoria de que o jogo talvez fosse ser lançado pro Xbox 360. E por quê? Porque nesse Xbox tutorial ali, aqui, né, ó, ó. o controle que aparece é justamente Do do Xbox 360. E logo depois já temos a primeira luta. Naquela época, a vida do chefe era Olha. representada por um número que ia cair sei, né? a cada acerto. A barra de especial e o que fica na tela também era diferente. Caramba, E até o mano, nome é das armas muito ficava diferente, exposto né, na mano, tela. O comparado título com da o atual. luta: Lute ou Fuja. Uma escolha de palavras que acabou sendo trocada nas versões seguintes. Depois da luta, o trailer mostra pela primeira vez um mapa do jogo. E olha que curioso, ali tá a fase de tutorial, ó, marcada no mapa. A ideia era fazer um mapa bonito, mas com a movimentação livre. Os chefes teriam suas versões menores ali no mapa, meio como miniaturas. Mais um conceito que acabou ficando de lado depois. Quando o trailer volta pra mostrar mais da luta, Nossa, dá pra duas reparar que bolinhas. algumas coisas que chamam a atenção. Uma versão inicial da luta contra a bola azul, que acabou não indo pro final do Duas jogo. bolinhas. Um tipo de tiro chamado Wide Shot, que também foi cortado antes do lançamento. E o fundo do nível, que veio direto daquele primeiro rascunho que o Chad tinha feito lá atrás. E o mais impressionante, tudo que você vê animado aí foi feito pelo Chad, sem ter qualquer formação prévia em Caramba! animação tradicional. Personagens, cenários, Essa tudo animação feito à bem mão. E outro feita detalhe já é curioso, dele. nessa versão, Caramba! o Cuphead não tinha uma animação própria pra quando ele mudava de direção. O desenho dele simplesmente trocava. Só depois, com o polimento do jogo, que isso mudou. E no final do trailer, o anúncio: lançamento em 2014. Esse título Não, de apenas não vai sair em 40 2014 segundos mudou nunca. o rumo do estúdio MDHR. Nunca. Os irmãos abriram um canal no YouTube e simplesmente postaram o vídeo lá. Sem grande divulgação, sem publicadora, só o vídeo. Nos primeiros dias, pouca coisa aconteceu. Só que logo, o trailer começou a ser compartilhado pela internet. Chad e Jared ficaram de queixo caído com a recepção. Uai, Na lógico, real, né? Um o joguinho bem trailer feito mal tinha desse. gameplay, mas o público ficou maluco joguinho com o bem visual. feito Era o desse, que eles mano. mais esperavam, né? Sabiam que 90% do impacto tinha vindo dali. O sentimento deles era de que nenhum outro jogo tinha sido 100% desenhado à mão daquele jeito. O máximo que eles conseguiam um dizer Mickey que chegou Mania. perto foi o Mickey Mania. Só que depois dele, mais nada. Na cabeça deles, o objetivo era tentar algo na pegada
chamada do jogo Dragon's Lair. Ó, pra quem não conhece, o Dragon's Lair é aquele jogo de arcade que parecia um desenho animado jogável. Você assistiu a animação gigante e tinha que apertar os botões certos na hora certa pra não morrer. Caramba, um formato que legal. que lá nos anos 80 já parecia uma coisa de outro mundo. Pra época, aquilo ali era um jogo interativo cinematográfico. E os irmãos, eles queriam pegar esse espírito de algo visualmente impressionante. Só que agora no jogo de ação com vários chefões. Só que, né, os caras mal tinham tempo e muito menos dinheiro. Meses depois, alguém compartilhou esse trailer no NeoGAF. Ó, pra quem não conhece, na época o NeoGAF era o fórum mais influente da internet quando o assunto era videogame. Lá fora era gigantesco desde 2004. Aqui no Brasil, acho que pouca gente conhecia, né? Só que se seu jogo bombasse no NeoGAF, é como se tivesse saído no jornal. E graças ao fórum, o número de pessoas sabendo da existência de Cuphead cresceu ainda mais. E foi aí que entrou um nome chave na história, Alexis Garavarian. Na época, ele era funcionário da Microsoft, responsável pelo programa ID Xbox. Ó, pra te contextualizar, o ID Xbox tinha sido criado em 2013 para ajudar desenvolvedores independentes a lançarem seus jogos nas plataformas Xbox e Windows. O Alexis viu o trailer e ficou de cara com o visual. O jogo é muito decidiu, bonitinho, né, mano? Eu tenho que falar com feitinho. esses caras. Enquanto isso, no Canadá, o Chad e o Jared estavam só curtindo o Natal de 2013. E com a novidade pessoal na família, Chad e Maya Moldenhauer acabaram de ter uma filha. Tiveram uma filha, olha só que doido, mano. Que legal. Eles não sabiam ainda, mas aquela ligação mudaria tudo. Não, no próximo episódio não! Mas é isso, galera. Tive que dividir porque o vídeo ficou muito grande. Tá, entendo, mas ó, entendo próximo perfeitamente, episódio, o que foi essa ligação? Mais referências e segredos ocultos e secretos. E o Mugman? Que legal, como é que surgiu o Mugman? Que legal. Cara, que vídeo sensacional do nosso querido Save Manual, mano. De verdade. Aqui, ó, já tem a parte 2 e a parte 3 ainda, que é o final, mano. Eu vou ver, vou reagir aqui com vocês. Mas, meus manos, que sensacional esse vídeo aqui. Cara, perfeito, mano. Documentário certinho, mano. De verdade. Mano, perfeito, né, velho? Perfeito, perfeito mesmo. Cara, mano, perfeito, mano. Magnífico esse documentário. Lembrando que é o episódio 1. Eu ainda vou fazer o episódio 2 e o episódio 3. O episódio 3, se eu não me engano, tem 1 hora de vídeo. Então eu vou ter que fazer talvez uma parte 2, parte 3. Não, 3 não. Uma parte 2 ali. Parte 1, parte 2, acho que já vai ficar legal pra todo mundo ver. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo de react de hoje. Eles fizeram isso sem saber animar. A origem de Cuphead, parte 1, documentário de Cuphead, episódio 1. Cara, que vídeo sensacional. Passa lá no canal do Save Manual, mano. Dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal dele, mano. Perfeito. Vídeo sensacional, magnífico. E, bom, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem mais nenhum vídeo por aqui. E, bom, galera, fiquem de olho no canal. Vou postar a parte 2 a qualquer momento. E agora sim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Valeu, falou e fui!